Muito importante agora, gente. Nos últimos 6 meses, foram registrados pelo menos 5 casos graves de violência em escolas de diferentes partes do país. Para aplicar isso no cenário aqui de Santa Catarina e entender quais medidas podem ser tomadas para evitar essas situações, conversamos agora com Eugênio Moretson, que é analista de segurança. Moretson, bom dia, obrigado por estar conosco. Bom dia a todos e obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Para começar esse bate-papo, eu queria entender, a partir da sua experiência, quais são as práticas mais efetivas de segurança na escola. Bem, a primeira delas é disseminar a educação de segurança. Isso se faz envolvendo toda a comunidade escolar. Não só os professores, como também, evidentemente, os alunos, os servidores, colaboradores da escola, a vizinhança, os fornecedores, aquilo que nós chamamos no mundo corporativo, os stakeholders, que são todos os públicos que se comunicam com a escola. Definitivamente, se não tivermos segurança para estudar, não teremos condições de aprender. De todas as grandezas que fazem a sociedade, seja ela a medicina, seja ela a docência, seja ela o atendimento a clientes ou a limpeza pública, aquela que não pode deixar de existir em nenhum momento é a segurança. Haja visto o que acontece agora, infelizmente, no estado do Rio Grande do Norte, que não há mais condições de segurança pública para que escolas, hospitais, creches, etc., continuem funcionando. Haja visto o que acontece na Ucrânia, né, se nós pensarmos em segurança nacional, que as pessoas lá estão pensando apenas em sobreviver para o dia seguinte. Então, a segurança é uma grandeza absolutamente inegociável, porque sem ela nós não conseguiremos ter o dia seguinte, ter o amanhã. E quando a gente pensa, por exemplo, no comportamento estudantil, a observação também é importante, né? Ah, sim, não resta dúvida. Bom, e isto começa em casa, né? Que antes do aluno ser aluno, ele é filho de alguém. Alguém está criando a criança, o jovem. Alguém tem a responsabilidade de educá-lo. Porque muitos pais hoje têm o comportamento perverso de transferir essa responsabilidade para a escola. Calma. A escola, ela contribui com a educação do jovem, sim, preparando para os desafios que vão vir. Agora, a principal função do professor é ensinar. A função principal dos pais é amar e educar a criança. Então, quando a criança já não vem de casa com esse tipo de educação, a escola vai ter que trabalhar em dobro, né, para transformar aquele estudante que veio deseducado de casa num jovem minimamente capaz de conviver com os demais colegas. Então, o comportamento estudantil, sim, ele é fruto da observação diária de pais e professores. E é possível corrigir, gente? Claro que é. É possível você corrigir os líderes negativos, transformando-os em pessoas melhores, e é possível, sim, você premiar os líderes positivos, aqueles bons alunos, para que a exemplaridade se faça presente e os demais queiram seguir os comportamentos vitoriosos destes. Quando a gente pensa, por exemplo, na naturalização da violência, é impossível a gente não chegar, por exemplo, nos jogos online e também em redes sociais. Qual é a sua opinião, por exemplo, das redes sociais dentro da escola? Bom, eu acho que a escola tem que justamente criar o ambiente virtual dela para trazer para si essa interação entre os jovens. Porque quando você cria o seu ambiente virtual e dentro dele você abre a oportunidade da interação entre eles, você exerce algum tipo de controle. Não estou falando de censura, mas algum tipo de controle, porque existe o famoso administrador do sistema, que é aquela pessoa que regula as regras de convivência. E olha, gente, vamos combinar. Esta é a realidade deles. A minha realidade na minha época era brincar de polícia e ladrão no quintal de casa. Hoje eles brincam de polícia e ladrão na internet e nos jogos digitais. E a respeito dos jogos digitais, é sempre oportuno dizer, não quer dizer que pelo fato de que o estudante vê jogos que têm cenas de guerra, cenas de ação, etc., necessariamente ele vai replicar aquele comportamento na vida real dele. Não há uma teoria já confirmada, sabida, de causa e efeito. Eu, por exemplo, adorava assistir filmes de guerra, adorava assistir filmes de mocinho, de índios, etc., etc., e nem por isso sou possuidor de comportamentos violentos. Então, às vezes, aquilo ali é apenas um momento de lazer, é um momento até mesmo em que ele desestressa as suas tensões dessa forma.
Moretson, eu quero te convidar para acompanhar com a gente uma arte que foi compartilhada pela Associação Brasileira de Jornalistas da Educação ontem à noite mesmo, a respeito da cobertura e também a respeito de como tratar essas novidades. A gente tem informações, por exemplo, que quando a gente compartilha imagens de conteúdos que são agressivos, a gente pode, por exemplo, estar colocando em prática o chamado efeito contágio, que é estimular outras situações de violência, no caso de atentados como que a gente tem acompanhado. Isso procede, a gente consegue colocar a arte, mas se não tiver, é importante a gente falar sobre isso. Na tela a gente vai acompanhar rapidamente, a produção me diz que a gente consegue. Olha só, Moretson, acompanha com a gente. Evitar conclusões precipitadas sobre motivações, buscar fontes com diferentes perspectivas, imagens do agressor podem estimular esse efeito contágio, acompanhar os desdobramentos na sociedade e também preservar a identidade dos estudantes envolvidos. A fonte é a Geduca, que eu tenho a honra de estar ligado à Associação Brasileira de Jornalistas de Educação. Moretson, qual é a sua opinião a respeito também da legislação brasileira e do Estatuto da Criança e do Adolescente? O efeito de contágio, ele já foi percebido em situações lá atrás, nos movimentos terroristas internacionais dos anos 60 e 70, principalmente atingiram a Europa e alguns países latino-americanos, em que a população, alguns segmentos da população, especialmente o segmento estudantil, se identificava com aquela causa e os tipificava como heróis. E existe uma palavra chamada pertencimento, que é uma coisa que muita gente procura. Quando ela não pertence a lugar algum, ela quer pertencer a alguma coisa, nem que seja isso. Como é que você explica europeus saindo de países de chamado primeiro mundo, como a Bélgica, como a França, e se alistarem no Estado Islâmico para sofrer uma morte horrível nas areias do deserto? É por conta do pertencimento. Sim, esse efeito de identificação, ele existe, e agora, nós é que temos que cuidar para que nós não valorizemos demais, né, por meio dos chamados comentários das redes sociais, né, que fazem apologia e criam uma certa mística em torno desses casos. A repercussão disso é que é bastante negativa quando se dá muita ênfase a essas ações. E realmente as redes sociais, que hoje são a vida digital, né, um segundo plano que nós temos na nossa vida presencial, elas necessitam ser controladas por meio de processos educacionais. Perfeito. Porque, gente, não adianta, sem educação, nós não iremos a lugar algum. Muito obrigado, Eugênio Moretson, analista de segurança, conversando ao vivo com a gente. Obrigado e bom dia de trabalho, Moretson. Bom dia a todos. Fiquem com Deus. É isso aí.